Nesta aula vamos olhar a barra de visões e as tabelas. Barra de visões é esta barra que aparece aqui, ó. Se não estiver aparecendo a barra de visões, vai estar mais ou menos assim, né? Você vai clicar com o botão direito, barra de visões, e aí ela aparece. O que é a barra de visões? É um conjunto de atalhos para vários tipos de visões que você pode ter do projeto. A gente já usou algumas, né? Vamos dar uma geral agora em todas elas. Primeiro tem a visão calendário. Visão calendário é como se fosse uma agenda, né? Você tem o mês em que você está, o ano, e aqui você tem os dias da agenda e as atividades programadas para cada dia. Então, para quem está acostumado a trabalhar com agendas, esta é uma forma mais tradicional de você olhar o seu projeto, vamos dizer assim, né? E aqui ele está mostrando o mês todo, poderia mostrar também somente uma semana, aí você tem um pouco mais de detalhe, né, nas tarefas da semana. Ou personalizado, você pode dizer, olha, quantas semanas você quer que apareça na tua visualização, ou de que data até que data. Então você pode personalizar isso conforme a sua necessidade. Outra forma de visualização é o diagrama de rede, que é esse aqui. O diagrama de rede vai mostrar cada tarefa do seu projeto dentro desse trapézio aqui, né? Onde tem o nome da tarefa do projeto, a data de início, término, o identificador, a duração dela e o percentual que já foi concluído. Essa tarefa aqui aparece em uma cor escura porque ela é uma tarefa resumo. Então a gente pode ver aqui, ó, se eu fechar essa tarefa, eu fecho o projeto inteiro. Essa aqui seria a tarefa que representa todo o projeto. Eu vou abrir novamente. E aqui eu tenho as diversas atividades do projeto. Início é um marco, né? Ele está informando aqui, ó, data do marco, tem o identificador também, e assim cada uma das atividades. E ele mostra também as relações entre as atividades. Então, a partir do início nós temos as tarefas A, C, D e X. Essas outras tarefas aqui, ó, K, H e Z, a gente não tinha feito o link com o início, né? Por isso que ele não está mostrando as flechinhas aqui. E aqui ele mostra as relações, ó, da tarefa C eu vou para a tarefa E, da tarefa C, junto com a tarefa D, eu vou para a tarefa F e assim por diante. Ou seja, ele mostra basicamente o que aparece no gráfico de Gantt. Só que o gráfico de Gantt tem uma vantagem, né? Como cada tarefa é representada por uma barra, fica mais fácil de eu entender em termos de tempo como é feita a distribuição do cronograma. Nesse caso não, né? Eu tenho até as datas aqui, mas eu não tenho uma escala de tempo. Então, de fato, eu não uso muito esse formato aí de diagrama de rede. É uma forma mais tradicional também de se olhar um projeto, mas na prática eu prefiro o gráfico de Gantt. Formulário de tarefas. Isso aqui a gente já viu, né? Quando a gente está, por exemplo, num gráfico de Gantt e abre a janela detalhes, é esse formulário de tarefas que aparece embaixo, na janela de baixo. Só que aqui eu estou mostrando numa única janela, né? Mas é a mesma coisa. Inclusive, clicando com o botão direito do mouse, você pode mudar aqui o formato, né? Pode ser predecessoras e sucessoras, recursos e predecessoras, recursos e sucessoras, e assim por diante. Então você pode escolher o que você quer mostrar aqui. Gantt de controle nós já vimos, né? Basicamente é para você mostrar as linhas de base, poder comparar o teu projeto com elas. Nenhuma novidade aí. Gráfico de Gantt também já vimos, é o nosso tradicional, né? Aquele que a gente usa normalmente. Linha do tempo também já vimos, só que a gente via a linha do tempo numa janela na parte de cima da tela, e aqui a gente está vendo numa janela única, né? Painel de tarefas. Bom, isso aqui é semelhante a um quadro Kanban. Você tem aqui, ó, as não iniciadas, então tem uma lista de tarefas não iniciadas, né? Você tem as próximas tarefas a serem realizadas, as que estão em andamento, as concluídas, e você pode adicionar colunas aqui também. Você pode customizar isso aqui conforme a sua necessidade. Para que serve isso? Para quem já está acostumado com quadros Kanban, é bem simples, né? Você define aqui qual tarefa que você quer iniciar, por exemplo. Então, a próxima tarefa que eu vou fazer é a tarefa A. Você deixa na coluna próxima. Depois eu quero fazer a tarefa D. Depois eu quero fazer a tarefa F. É como se fosse, falando em termos de metodologia ágil, como se fosse um backlog das tarefas que você quer fazer. E se você mover para em andamento, você está dizendo assim, não, a tarefa A já está
em andamento. E se você movê-la para concluída, você está dizendo, ó, acabei de concluir a tarefa A. Note que ele já marcou até como concluído aqui, ó. Esse símbolo é de conclusão, né? Se eu voltar no gráfico de Gantt, olha só, a tarefa A está marcada com 100%, como se tivesse sido concluída. Voltando ao painel de tarefas, essa é uma forma mais amigável de você trabalhar, né? Inclusive você pode definir o conceito de não iniciado, de próximo, de em andamento e concluída. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte, para mim, uma tarefa que eu colocar em andamento já está 25% concluída, senão eu não coloco em andamento. Por exemplo, é um critério, né? Se eu pegar agora uma tarefa qualquer, tarefa B, e colocar como em andamento, olha só o que acontece no gráfico de Gantt. Tarefa B, ó, já está 25%. Vamos tirar a dúvida se realmente é 25%. Vou clicar duas vezes nela. Olha aqui, ó, 25% concluída. Eu dou um cancelar. Voltando no painel de tarefas. Então você pode definir os percentuais realizados de cada tarefa para cada uma das colunas. Eu posso dizer assim, ó, uma tarefa que eu colocar em próximo, ela tem que estar com 10% concluída. Então muda aqui, ó, concluído 10%. As tarefas D e F não foram alteradas ainda porque eu acabei de estabelecer o parâmetro, né? Mas se eu pegar uma outra tarefa, por exemplo a tarefa G, e mover agora para a coluna concluído, ela tem que ser preenchida com 10% realizado. Vamos ver. Olha aqui a tarefa G que eu acabei de mover. Vamos ver qual é o percentual concluído? 10% conforme a gente determinou. Vou dar um cancelar e vamos de novo para o painel. Eu posso inclusive adicionar uma nova coluna aqui, ó. Em espera. Nós não temos essa opção, né? Então uma tarefa que está esperando por algum motivo. Pronto. Agora eu tenho uma coluna chamada em espera. Eu posso dizer assim, ó, a tarefa H por alguma razão está em espera. Acabei de classificar. E aqui eu posso fazer alguns filtros, né? Esse aqui é o símbolo de filtro. Eu posso filtrar, por exemplo, por um recurso. Eu quero ver todas as tarefas da Maria. Aqui estão, ó. Todas do Carlos. Todas do Anselmo. Aí eu consigo ver em termos de alocação de cada uma das pessoas do meu projeto. Eu posso ir limpando aqui também, né? E as não atribuídas, aquelas que não têm dono. Aqui a gente criou algumas tarefas e não atribuiu recurso nenhum. Então está aqui início e fim, que são os marcos, né? Normal. A gente tinha criado uma tarefa K e ele está mostrando uma nova tarefa aqui que a gente acabou não atribuindo a ninguém. Eu vou limpar aqui. E aqui eu poderia mostrar tarefas resumo. É que a gente não tem muita coisa no nosso projeto, né? Vamos voltar lá no gráfico de Gantt. Vamos criar uma tarefa resumo aqui. Aperto a tecla Insert e vou colocar um nome aqui. Tarefas em análise. Um nome qualquer, poderia ser qualquer nome. E eu vou dizer que tarefas em análise são a E, F e G. E aí eu vou em tarefa, desloco para a direita aqui, recuo a tarefa. Pronto. Acabei de criar uma tarefa resumo chamada tarefas em análise. Quais são as tarefas em análise? E, F e G. São essas três que estão dentro dela. Se a gente voltar agora no nosso painel de tarefas, agora eu posso filtrar pela tarefa resumo, tarefas em análise. E aqui estão, ó, as três tarefas que estão dentro dessa tarefa resumo. Então aqui você pode escolher qual tarefa resumo você quer mostrar no quadro. Eu posso combinar, né? Eu quero essa tarefa resumo, mas somente as atividades da Maria. São essas duas aqui, né? Pronto. Aparecem somente atividades da Maria que fazem parte da tarefa resumo, tarefas em análise. Então você consegue filtrar de várias formas. É claro, quando o teu cronograma é pequeno, não faz muito sentido, né? Você acaba enxergando rapidamente o que você quer. Mas se você tiver um cronograma muito grande, com muitas tarefas, é interessante de repente filtrar pelo nome da pessoa que está executando aquela tarefa ou por alguma tarefa resumo. E aqui você pode limpar os filtros, né? Então essa é uma função relativamente nova do Project, mas já é bastante conhecida, né, em outros aplicativos, por exemplo, o Trello, o Jira, mais voltados para as metodologias ágeis, em que você tem esse quadro Kanban, né? Aqui no Project você também tem. Se você quiser usar o quadro Kanban, você tem ele à sua disposição. E ele está associado ao cronograma do projeto, né? Voltando lá no nosso gráfico de Gantt, aqui você tem as tarefas que aparecem lá, são as mesmas, né?
E aquilo que eu faço no quadro Kanban em termos de conclusão de tarefa se reflete aqui e vice-versa, né? Se eu falar assim, ó, a tarefa I está concluída, vou colocar um 100% aqui. E eu voltar no meu painel de tarefas, note que ela aparece aqui como concluída. Mas ele não moveu automaticamente, né? Eu teria que mover manualmente. Ou seja, a correspondência ela funciona em uma via, né? Se eu pegar a tarefa X e colocar como concluída, ele automaticamente marcou como concluída. Mas se eu pegar uma tarefa no gráfico de Gantt e marcar como concluída, ela não vem automaticamente para essa coluna concluída. Então essa talvez seja até uma evolução para as próximas versões do Project, né? Poderia ser mais interativo. Outra coisa que eu senti falta, não existe uma maneira de você reorganizar as colunas aqui. Por exemplo, o concluído está antes do em espera. Normalmente essa coluna em espera deveria ficar antes do concluído, né? Porque depois que concluiu você não pode colocar mais em espera. Só que não existe uma forma de você reorganizar as colunas aqui. Então, eu diria que é um quadro Kanban bastante limitado, mas é melhor do que nada, né, em muitos casos. Eu vou voltar para o nosso gráfico de Gantt, vou marcar todas as tarefas e vou deixar tudo 0%, só para não poluir muito o nosso cronograma. Então, está todo zerado. Inclusive, apareceram algumas superalocações aqui, vai ser útil para a próxima explicação que eu vou fazer. Planilha de tarefas. Essa já é bem conhecida, né? É a nossa tabela que a gente está usando direto. Essa aqui é aquela parte esquerda do gráfico de Gantt, exatamente aquilo que a gente estava mostrando. Ó. Mesma coisa, se eu for no gráfico de Gantt, está aqui, ó, exatamente essa parte aqui. Então não tem novidade nenhuma. Uso da tarefa. O que é isso? Aparecem todas as tarefas do meu projeto e quais os recursos alocados em cada tarefa. Então na tarefa A está o Pedro, alocado 8 horas, tem aqui as datas em que ele está alocado. Na tarefa B tem a Maria, e assim por diante, né? Então é uma outra forma de mostrar. Inclusive a tarefa A não está aparecendo aqui. Simplesmente você clica rolar até a tarefa. Você vai em tarefa, né? Na aba tarefa, rolar até a tarefa, e agora aparece aqui, ó. Em vez de mostrar uma barra, ele está mostrando dia a dia a alocação de cada recurso. Então o Pedro, a tarefa A é uma tarefa de apenas um dia, né? Então o Pedro está alocado nela por 8 horas. A tarefa B já é uma tarefa maior, de 7 dias, então a Maria está alocada aqui os 7 dias, ó, que teve um feriado, né? Então mostra a alocação dos recursos a cada dia. Inclusive, você pode fazer uma edição manual dessa alocação. Eu posso dizer assim, não, nesse dia aqui eu quero que a Maria trabalhe, na verdade, 6 horas. Apareceu um símbolo diferente aqui, ó. Esse trabalho de atribuição foi editado. Então você consegue manualmente fazer ajustes aqui. Eu não chego nesse nível de detalhe normalmente, eu deixo que o Project faça para mim a distribuição. E ele faz uma distribuição por igual, né? 8 horas por dia. Mas se você quiser fazer algum tipo de ajuste manual, é possível também. Eu vou desfazer e aí sumiu aquele símbolo lá, né? Então aqui você pode, se quiser, ajustar o trabalho manualmente de cada recurso do seu projeto. Ok, vamos para o próximo. Formulário de recursos. Esse formulário a gente já chegou a ver também. Ele tem mais algumas informações sobre os recursos, né? Quem é um recurso, iniciais, unidades máximas, o calendário dele, a taxa padrão, a taxa por uso, taxa de hora extra, como é acumulado, né? Se é rateado, início ou fim. E em quais projetos que ele está. Por enquanto a gente só está vendo um único projeto, né? Então a gente não está vendo vários projetos simultâneos, a gente vai ver isso mais tarde. E quais tarefas de cada projeto ele está alocado. Então aqui dá uma geral, né, nos recursos do projeto. Essa função é bem interessante, ó, o gráfico de recursos. Aqui mostra a alocação de cada recurso ao longo do tempo. Olha só. Eu sei que o Pedro está superalocado nesse meu projeto. Por quê? Porque ele está em vermelho. E ele vai mostrar barras em azul da alocação normal dele e barras em vermelho daquelas tarefas em que ele estiver superalocado. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Olha só. Aqui já temos, ó, no dia 31 de maio, 1º de junho, que é quando começa o projeto, né? O Pedro já começa superalocado. Ó. Ele está a 200%. Se a gente voltar no gráfico de Gantt, fica bem visível, né, por que ele está superalocado.
Olha só, no dia 1º de junho o Pedro está nessa tarefa e também está nessa tarefa, por isso que ele está superalocado. Voltando ao nosso gráfico de recursos, você pode ir percorrendo aqui cada um dos recursos, né? Aqui está o Marcos, aqui está o Anselmo, aqui está o Carlos, a Helena, a Maria e o Pedro que a gente já viu. Olha só, eu sei que a Maria também está superalocada. E se eu percorrer aqui o gráfico, ó, eu vou descobrir exatamente em quais dias, porque ele mostra as alocações ao longo do tempo. Eu sei, por exemplo, que a Helena não está superalocada. Se a gente percorrer o gráfico da Helena, em nenhum dos dias vai aparecer um vermelho aqui. Como é que eu sei disso? Porque ela não está em vermelho aqui o nome dela. O Carlos também não está superalocado. Tem dias que ele está 50%, inclusive, outros dias está 100%. Vamos ver o próximo. O Anselmo também não está superalocado e o Marcos também não. Então aqui você consegue dar uma geral na sua equipe, né, no seu time, e entender como é que está a distribuição deles em termos de trabalho, de alocação, e identificar onde estão as superalocações. Tem uma forma melhor de olhar isso aqui, tá? Eu prefiro fazer da seguinte maneira. Eu vou no gráfico de Gantt, e aqui no gráfico de Gantt eu vou criar uma divisão, vou exibir detalhes. Agora eu clico na janela de baixo, é importante não esquecer de clicar porque é nessa janela que eu quero fazer a alteração. Então você tem que clicar em algum ponto da janela de baixo, tá? E aí aqui você volta no seu gráfico de recursos. Olha só, aqui é uma forma mais interessante. Se eu selecionar, por exemplo, a tarefa A, eu já vejo a alocação do Pedro, que é o recurso, né, que está nessa tarefa A. Então aqui já aparece de uma maneira um pouco mais interessante, ó, como é que o Pedro está ao longo do cronograma do projeto. Mas note, quando você usa esse método, ele está sempre mostrando o recurso correspondente à tarefa selecionada. Então, como eu só tenho o Pedro na tarefa A, eu não consigo mudar para outros recursos aqui. Se eu mostrar a tarefa B, só vai aparecer a Maria. Eu não tenho outros recursos. Nessa tarefa aqui, por exemplo, vamos aumentar um pouquinho, tarefa F, eu tenho 3 recursos, então se eu selecionar a tarefa F, aparece Maria, Helena e Carlos. Ó, Maria, agora eu consigo mudar, Helena e Carlos. E aqui eu consigo percorrer os recursos. Mas se eu quiser ver todos os recursos aqui embaixo, aí você seleciona todas as tarefas em cima. Você pode clicar aqui, ó. Agora eu vou ter todos os recursos do projeto, mostrando inclusive quem está superalocado, de acordo com a cor do recurso, e eu consigo percorrer o recurso e percorrer no cronograma, comparando com o cronograma do projeto. Então essa é uma maneira que eu gosto na hora de fazer essa análise de alocação de recursos. Eu vou retirar a janela detalhes e eu vou voltar ao nosso gráfico de recursos. E aqui está. Esse é o gráfico que a gente estava vendo antes. É o mesmo, né? Só que aqui eu estou vendo ele em tela cheia. Mais uma. A famosa planilha de recursos. Essa a gente já viu ela várias vezes, né? Já tem até um atalho aqui embaixo, ó. Planilha de recursos. Inclusive eu tenho outros atalhos aqui que a gente não falou, né? Aqui eu tenho o gráfico de Gantt, conhecido. Aqui tem o uso da tarefa, que é uma visualização que a gente já viu. E aqui eu tenho o planejador de equipe, que é outra que a gente já viu também. Então os principais estão aqui embaixo já para facilitar a sua vida, né? Mas você pode também selecionar a partir dessa barra de visões. Mais um, uso do recurso. É o contrário do uso da tarefa, né? No uso da tarefa você tem a tarefa e os recursos alocados àquela tarefa. Aqui eu tenho o recurso e as tarefas em que ele está alocado. Então, por exemplo, a tarefa A. Vamos fazê-la aparecer aqui na tela. Olha aqui, eu rolei até a tarefa. Aqui aparece a alocação do Pedro, no caso 16 horas, é por isso que ele está superalocado. E fica fácil saber que ele está na tarefa A 8 horas e na tarefa X por mais 8 horas. Por isso que ele está superalocado. Então, outra forma de ver superalocação, né? Você pode percorrer essa linha do tempo, olhando o trabalho do Pedro em horas e vendo os momentos em que ele aparece superalocado. É só naquele momento mesmo. A Maria, por exemplo, ela está superalocada nesses dias aqui. Por quê?
Porque ela está na tarefa B e na tarefa F ao mesmo tempo. Por isso que ela está superalocada, 16 horas por dia. Note que o Carlos, por exemplo, tem momentos em que ele está somente 4 horas por dia. Ele está subalocado. Em vez de trabalhar as 8 horas disponíveis para o projeto, ele está trabalhando somente a metade do tempo. Em qual tarefa? Na tarefa F, como a gente pode ver aqui, ó, e nesses dias que estão aqui. Muito bem, com isso nós encerramos os principais atalhos dessa barra de visões. Note que tem aqui, ó, mais modos. Você pode clicar aqui e selecionar outras visões que você pode ter ainda. A gente não vai percorrer todos porque é muita coisa, mas aí você usando o Project você vai acabar descobrindo algumas que podem ser úteis para você. Para encerrar essa aula, eu vou voltar no gráfico de Gantt. Vamos mostrar ele inteiro aqui. E eu queria mostrar uma opção que ele tem, que são as tabelas. Você vai em Exibir, e aqui você tem tabelas. Se você clicar na setinha aqui, ó, você vai ver que existem algumas tabelas padronizadas do Project. Por exemplo, essa tabela que a gente tem trabalhado até agora é chamada tabela entrada, que é a mais comum, né, que a gente utiliza. Mas eu posso usar uma tabela chamada custo, que ela vai ter outras colunas. É mais voltada, como o nome diz, né? É mais voltada para o custo do projeto. Então aqui você vai ter uma série de opções que vão te mostrar custos do teu projeto. Por que não está aparecendo nenhum custo aqui? Porque nesse exemplo de cronograma, quando a gente cadastrou os recursos, a gente não colocou a taxa padrão do recurso. Se eu colocar alguns valores aqui, ó, vamos colocar alguns só para ilustrar, 100, 50, 70, 90, 80 e vamos dizer que tenha 100 também aqui. Chutei alguns valores. Voltando então para a nossa tabelinha, olha só, agora eu tenho os custos, né? Tenho o custo total, tenho a linha de base, mas professor, não está aparecendo também da linha de base, é que a gente apagou, né? Se a gente for lá em projeto, clicar em definir linha de base, e aí você escolhe linha de base, dá um OK, olha só. Agora ele está mostrando o custo da linha de base. É sempre em relação à linha de base 0, tá? Aquela linha de base principal do projeto. Mas professor, eu queria mostrar também da linha de base 1. Como é que eu faria? Aí você teria que inserir uma coluna. Você vai até custo e colocaria aqui, ó, custo da linha de base 1. Agora eu tenho também, além da linha de base 0, a linha de base 1. E eu posso colocar das outras linhas de base se eu quiser. Então note, cada tabela do Project é customizada. Você consegue acrescentar colunas ou ocultar colunas. Eu vou ocultar essa coluna aqui, ó. Na verdade, você nunca deleta uma coluna. Você mostra ou deixa de mostrar. E você pode colocar o que você quiser, né? Vamos incluir mais uma coluna aqui qualquer. Inserir coluna. E vou colocar aqui anotações, por exemplo. Ó, aquela parte da tarefa que é anotações, eu coloco aqui agora, fica mais fácil. Teste. Olha só, se eu clicar 2 vezes na tarefa agora e for até anotações, está lá, ó, teste. Ou seja, essas anotações aqui vão aparecer agora diretamente nessa coluna, se eu quiser assim. Vou dar um cancelar, vou ocultar anotações. É assim que funciona. Você pode imaginar o Project como sendo um Excel que tem uma série de colunas já pré-determinadas e tem uma programação entre elas estabelecendo regras entre os valores que estão nessas colunas. É como se fosse um Excel com várias abas, né? E você escolhe daí o que mostrar em cada uma das abas. Cada uma das abas é como se fosse uma tabela dessas. Outras tabelas. Temos a tabela controle. O objetivo da tabela controle é comparar aquilo que de fato foi realizado, que a gente chama de real, com aquilo que foi planejado. Então, por exemplo, o início real é a data em que eu efetivamente comecei uma tarefa. O término real é a data em que eu efetivamente encerrei uma tarefa. Por isso que está como não definido aqui, ó, porque eu não comecei nenhuma tarefa ainda desse cronograma. Então vamos marcar algumas aqui só para a gente ter uma ideia de como é que funciona. Eu vou dizer que a tarefa A está 100% concluída, então eu vou em tarefa, 100%. Note que agora eu já tenho um início real. Como a tarefa A estava planejada para começar dia 1º de junho, ele já colocou aqui, ó, início real, 1º de junho. Como eu já marquei essa tarefa como concluída e ela tinha um dia só de duração, ele colocou aqui, ó, término real, dia 1º de junho.
Vamos pegar uma outra tarefa aqui, a tarefa B, e vamos colocar 50% realizada. Olha só, ela estava planejada para começar no dia 2 de junho, então se ela começou, né, eu disse que ela começou, ele já marcou aqui como início real. O término real nesse caso ainda não existe, porque eu não terminei essa tarefa ainda, e ela já foi realizada a 50%, que foi o que a gente marcou ali. Ele ainda indica, né, qual a duração real, ou seja, o quantos dias de fato eu já trabalhei nessa tarefa. No caso, se é uma tarefa de 7 dias, eu trabalhei a metade dela, foram 3 dias e meio, e faltam 3 dias e meio. O custo real, né, o quanto efetivamente eu já gastei nessa tarefa, isso vem lá das horas da Maria, né, que é o recurso que a gente alocou nessa tarefa. Então, com base nessas horas da Maria, ele calculou aqui, ó, até o momento foram gastos R$ 1.400. E quanto já foi trabalhado? 28 horas, com base também nesse percentual de 50% em relação ao que estava planejado na minha tarefa. Então essa tabela resume o que de fato foi realizado no meu projeto. Outra tabela. Tabela hiperlink. Tabela hiperlink, você pode colocar links, né, para cada uma das tarefas do seu projeto. Por exemplo, vamos supor que a tarefa A eu tivesse um link lá para a Microsoft. Então você pode colocar www.microsoft.com. Acabei de colocar um hiperlink nessa tarefa, né? Se eu clicar aqui, evidentemente eu vou abrir o site da Microsoft. Aqui está. Então vamos voltar ao nosso projeto. Você também pode fazer um link para documentos internos do teu projeto. Eu vou abrir aqui o Explorer. E, por exemplo, essa pasta MS Project, que é a pasta do nosso curso, né? Eu vou ampliar aqui a janela e aqui está o endereço dela. Ó. Eu vou clicar com o botão direito, copiar endereço. Agora eu volto no hiperlink e vamos supor que eu queira associar a tarefa B. Eu dou um Ctrl V. Agora já está aqui, ó. Se eu clicar nesse hiperlink aqui da tarefa B, ele abre automaticamente essa pasta do Outlook, a pasta que eu associei. Então aqui você pode colocar documentos, pastas, endereços da web, o que você quiser, para cada uma das suas tarefas com mais informações sobre elas, né? Complementando aquilo que você já tem na tua tarefa. Mais uma tabela, tabela trabalho. A tabela trabalho, como o nome diz, o objetivo dela é mostrar aquilo que de fato foi trabalhado no seu projeto. Então tem o trabalho planejado, o trabalho da linha de base. Eu teria que salvar a linha de base, né? Se eu salvar uma linha de base agora, a gente já sabe como é que faz, vai aparecer o trabalho aqui. Vamos lá. Você vai lá em Projeto, definir linha de base, já está aqui a linha de base, ok. Acabei de salvar a linha de base, então o trabalho que eu tenho planejado é o mesmo da linha de base. Se eu fizer alterações no projeto, essas colunas vão ser diferentes, né? O trabalho que eu planejar pode ser diferente do trabalho que eu tenho na linha de base. Aqui eu tenho a variação entre os dois, como coincidem, a variação é sempre zero, né? O trabalho real é aquele que de fato já foi realizado, a gente marcou algumas tarefas como realizadas, ou pelo menos parcialmente, essa aqui totalmente e essa parcialmente. Então ele já tem um trabalho real aqui, e aqui mostra o trabalho restante. Ora, se eu tinha 496 horas planejadas de trabalho, e eu já realizei 36, então faltam 460 horas. Então ele já calcula para mim. E aqui tem um percentual total do trabalho concluído, né? Até o momento no projeto todo foi concluído 7% do trabalho. Voltando então nas tabelas. Tabela uso. Ela é muito parecida com a tabela entrada, né? Tem praticamente as mesmas informações. Tem o nome da tarefa, trabalho, duração, início e término. Acho que a única diferença é essa coluna trabalho a mais aqui. Vamos comparar com a tabela entrada. Exatamente, ó. A única coisa que a tabela uso tem a mais é uma coluna de trabalho. Muito parecida. Próxima tabela, tabela cronograma. Aqui o foco, né, é no cronograma do projeto. Então, o início e término planejado. Essa coluna é interessante, ó. Ela mostra o início atrasado. Qual a última data que eu posso iniciar uma tarefa sem que atrase o projeto? Então tem tarefas aqui, ó, que eu poderia começar um pouco mais tarde. Essa tarefa F, por exemplo. Ela tem uma folga, né? Então se eu não começar no dia 8 de junho, eu poderia começar no dia 16 de junho. Essa é a data mais tarde que eu posso começar sem que impacte o final do projeto.
Do mesmo modo é o término atrasado, né? É a data mais tarde que eu posso terminar sem que impacte o término do projeto. Margem de atraso eu tenho duas, né? A margem de atraso permitida é quanto uma tarefa pode ser atrasada sem atrasar as sucessoras. Então você tem uma tarefa e tem as sucessoras dela. O quanto você pode atrasar sem que afete as sucessoras, né? E a margem de atraso total, que é o quanto uma tarefa pode atrasar sem que afete a data final do projeto. Então são dois tipos de margem que você tem aqui. Próxima tabela. Tabela custo, já vimos? Vamos pular essa. Tabela resumo. Essa aqui, como o nome diz, é um resumo, né? Ela pega as principais variáveis do projeto para você ter na sua mão. Então tem a tarefa, a duração da tarefa, início e término planejado. Ele já coloca uma coluna com percentual concluído, uma coluna com o custo da tarefa e uma coluna com o trabalho planejado. Então ele te dá uma geral do teu projeto, né? Muito parecida com a tabela entrada, mas incluindo as colunas de percentual concluído, de custo e de trabalho. Você tem ainda a tabela variação, que basicamente é variação de prazo comparando com a linha de base. Então você tem o início e término planejados, ou o início e término atuais, vamos dizer assim, o início e término que estão na linha de base, que você salvou, e ele te dá a diferença entre os dois. Nesse caso não teve, né? Porque a gente acabou de salvar uma linha de base. Mas se eu fizer uma alteração qualquer aqui, eu vou esticar um pouco essa tarefa, aqui já aparece, ó, o início 2 de junho, término 17 de junho. Olha só, mas o que estava na linha de base era o início em 2 de junho com término 14 de junho. Então, essa diferença ele já está mostrando aqui, ó. Quanto é a diferença? De 3 dias no término. No início não, a gente não alterou o início, né? Mas no término alterou em 3 dias. Então ele vai fazer uma comparação de cronograma tomando como base a linha de base 0, que é aquela linha de base principal. Com isso a gente viu praticamente todas as tabelas. Você pode também mostrar mais tabelas aqui, ó. Mais tabelas, e aqui você tem outras que ainda não tem um atalho direto para ela, mas que você pode também usar. Então tem uma infinidade de tabelas aí que fica a teu critério depois escolher a que é mais adequada para o seu projeto. Você pode ainda criar tabelas novas, tá? Você pode salvar campos novos como tabela. O que é isso? Você cria o nome de uma nova tabela. Vamos supor que eu customizasse essa tabela aqui, incluísse mais algumas colunas. Aí eu salvo com um novo nome, Tabela do Álvaro. Sempre que eu for abrir um projeto meu, eu posso usar essa nova tabela com as informações que eu gosto de ver no projeto. Ok, pessoal? Com isso a gente viu os principais atalhos da barra de visões e as principais tabelas que você pode utilizar com o Project. Até a próxima!